Falemos, pois, do estilo da escrita e da obra do Monteiro Lobato, né? Eu separei alguns tópicos aqui para vocês. Como escritor literário, Monteiro Lobato situa-se entre os autores regionalistas do pré-modernismo e destaca-se nos gêneros conto e fábula. Lembrando aí que o Monteiro Lobato ele terá por foco o morador do interior de São Paulo, né, daquela região conhecida como Vale do Paraíba. Então, o caipira vai ser aí a sua grande fonte de inspiração para parte dos seus personagens, até mesmo quando pensamos o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que se passa nessa realidade. Monteiro Lobato foi um contador de histórias, preso ainda a certos modelos realistas, ou seja, vamos contar as coisas como elas realmente são. Dono de um estilo cuidadoso, não perdeu a oportunidade para criticar certos hábitos brasileiros. Dentre esses hábitos, como já falei, o hábito aí do caboclo interiorano. Moralista e doutrinador, aspirava o progresso material e mental do povo brasileiro. Era um patriota de seu tempo. O universo retratado pelo escritor são os vilarejos decadentes e as populações do Vale do Paraíba, como eu disse anteriormente, no momento da crise do plantio do café. Portanto, não há inovação quanto ao estilo literário. É, sim, uma pegada regionalista muito específica e com uma visão um tanto quanto pitoresca ainda desse interiorano, mas que já traz um serviço importante para a nossa literatura, imaginando que até antes dele o grande foco ficava sempre nas capitais ou em momentos históricos do Brasil. O Monteiro Lobato acaba se tornando um grande responsável pela criação do estereótipo desse caipira caboclo do interior do Brasil, especificamente do interior do Sudeste. Esse estereótipo pode nos parecer estranho hoje, mas à época ele por si só já apresenta uma novidade, uma inovação. Quando a gente olha o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem aí personagens que representam esses arquétipos do interior, né? Você tem a senhora branca, dona da fazenda, você tem seus netos, que têm uma certa liberdade em lidar com os demais funcionários, os ex-escravos que permanecem na fazenda, como o tio Barnabé e a tia Anastácia, dentre outros estereótipos que vão aparecendo de maneira sazonal nas suas narrativas. De qualquer forma, a gente precisa mencionar que esses acabam sendo seus grandes trabalhos, o Sítio do Pica-Pau Amarelo e o Jeca Tatu. Com esse seu personagem do livro Urupês, tipo de caipira acomodado e miserável, Lobato critica a face de um Brasil agrário atrasado, cheio de vícios e verdes. Com barba por fazer, Jeca Tatu é um homem bastante pobre, desanimado e aparentemente preguiçoso. Ele vive com sua mulher, 2 filhos e é sempre acompanhado pelo seu cão. A gente vê aqui uma primeira preocupação com essa realidade do campo brasileiro. Lembrando que para os nacionalistas e patriotas da época, o Brasil era o paraíso em que se plantando tudo dá. Então, a imagem acabava conflitando com a realidade. Uma realidade agrária muito complicada, de grandes latifúndios, uma produtividade muito pequena, muito restrita à monocultura, à época ainda, né, a monocultura do café, e isso gerava o estranhamento do autor. Então, nesse romance, nesse livro, o Urupês, ele acaba mostrando um pouco daquela realidade e buscando apresentar ali, talvez, a raiz desse problema. É claro que é uma visão ainda incipiente, né, de culpar o próprio indivíduo pela situação em que se encontra. Uma visão até um tanto quanto moralista. Mas ainda assim, o livro tem a sua relevância para a nossa literatura. De outro lado, o êxito incontestável está na sua literatura infantil, na série de livros acerca do Sítio do Pica-Pau Amarelo, em que consegue encerrar uma série de ensinamentos, seja conteudistas, como no caso da gramática, da história, como também em valores morais, né? Valores de construção pedagógica para os pequeninos a quem ele dedica a sua obra. Lembro também que o Monteiro Lobato foi tradutor de algumas obras importantes da literatura internacional, salvo aí uma menção para a tradução que ele faz de Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, que é uma belíssima tradução, também voltada para o público infantil.
vale menção ainda sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo as seguintes informações. Monteiro Lobato é um dos primeiros escritores de obras infantis do Brasil e da América Latina. O dia do seu nascimento, 18 de abril, chamado de Dia de Monteiro Lobato, é o Dia Nacional do Livro Infantil, até hoje. Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma obra composta por uma série de livros, 23 volumes, escrita entre os anos 1920 e 1947. Os personagens de Lobato ficaram conhecidos por várias gerações de crianças de diversos países. Chegaram à televisão brasileira na década de 60 com o seriado Sítio do Pica-Pau Amarelo e depois ganhou uma nova versão pela Rede Globo, talvez uma versão ainda aí mais recente que você ainda possa se lembrar, né? Que alimentava aí as manhãs da TV Globo. Essa obra, então, permanece no imaginário das crianças e da sociedade brasileira por quase todo o século XX. Então é curioso que nós temos aqui um autor tradicionalista, conservador, mas que acabou se enfiando em uma série de polêmicas, mas um autor que, de qualquer forma, permanece aí na nossa literatura. Então é isso, galera. A gente tem aí uma breve apanhada sobre o Monteiro Lobato. A gente se vê numa próxima videoaula, tratando aí da nossa gloriosa literatura brasileira. Um grande abraço, até uma próxima. Até lá!